A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Nossas Bíblias em 1 Samuel, pregamos de manhã sobre esse texto. Quem veio de manhã? Levanta a mão. Eu sei, o Ranieri veio de manhã, o João também, o Nelson, todo mundo veio de manhã. Então, que Deus ajude vocês realmente e fale com o coração de vocês sobre aquilo que Ele deseja. 1 Samuel capítulo 9. Deus é grande, Deus é fiel, Deus é bom. Capítulo 9, se você achou o texto, você podia dizer amém, querido? Olha, antes de lermos o texto, me impressiona muito o relacionamento, o tipo de relacionamento que Samuel, ele tinha com Deus. Me impressiona porque nós, ao estudarmos a sua história, nós descobrimos uma intimidade tão forte, tão ampla, que nos encanta ver Deus falando com Samuel e atribuindo ele a honra de descortinar perante o seu coração situações que ele ainda iria realizar. E quando você vê o ministério de Samuel, desde pequeno ou desde cedo, você descobre essa premissa sendo praticada por Deus de uma forma encantadora. Por exemplo, na casa de Eli, quando Samuel ainda era menino, quando Deus falou com ele pela primeira vez, ele respondeu: fala, porque teu servo ouve. Deus logo lhe disse: eis que estou prestes a realizar algo em vosso meio, que toda a nação de Israel ficará surpresa com aquilo que eu vou fazer. Quando você lê a história e descobre Deus enviando Samuel à casa de Jessé, você vê Deus lhe dizendo: lá na casa de Jessé, eu vou ungir um novo rei, e vou lhe dizer quem é essa pessoa. Não demorou muito para que Davi chegasse naquela reunião, e Deus falasse com Samuel: é este o homem segundo o meu coração, e que a partir de agora governará todo o meu povo, ou será eleito para governar todo o meu povo. E num banquete, Saul estava sendo preterido e Davi sendo ungido por Samuel. Então, Deus, ao longo do ministério de Samuel, sempre lhe falava e ele sempre respondia: fala, porque teu servo ouve. E quando lemos o capítulo 9, versículo 16, 15 e 16, nós descobrimos Deus no diálogo com Samuel, falando dos acontecimentos futuros. Se não observe, no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim, unge-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, porque tenho observado o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de socorro. Você fica maravilhado com a confiança que Deus estava atribuindo a Samuel, com o valor que Samuel tinha para com Deus. Deus estava falando de decisões que ele havia tomado, de situações que os céus concordavam e que agora Samuel teria por incumbência executá-las na terra. E esse homem, como lhe era por natureza, estabelecer a vontade de Deus na terra, simplesmente sempre dizia: fala, porque teu servo ouve. E ele praticava a vontade de Deus, não porque a vida se apresentava fácil, não porque a vida lhe era conveniente, não porque havia em seu ministério
apenas momentos de alegria, de refrigério e execução de um trabalho que lhe era atribuído com muita facilidade pelo próprio Deus, e assim ele executava. Não, Samuel também sofria com pressões, com dificuldades, com lutas, com imposições da nação de Israel, com período de afastamento do próprio Deus. Ele esteve durante um período de seu ministério servindo a casa de Eli, ministério que Deus tinha rejeitado, ministério que Deus tinha dito ao próprio Samuel: olha, eu rejeitei a casa de Eli. E Deus contou isso a Samuel quando ele ainda era um menino. E nem assim Samuel se demoveu do serviço à casa de Eli, e nem de servir a Deus por intermédio ou favorecendo o sacerdócio de Eli. Lá estava Samuel num ministério que não ajudava, não favorecia, mas ele permanecendo sempre fiel ao chamado que Deus lhe atribuíra. E agora, quando era idoso, ele ouve um discurso, capítulo 8, vamos observar versículo 1, você observa, quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo filho, Abias. Eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância. Aceitaram suborno, perverteram a lei e o direito. Por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E ponderaram-lhe: tu envelheceste, e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. No entanto, esta expressão, versículo 6, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. Então você percebe, Samuel, quando jovem, convivendo com todas essas pressões de uma casa frágil em sua liderança que Deus havia rejeitado. Ele está presente quando a arca é tomada numa guerra contra os filisteus, e a glória de Israel simplesmente se vai, porque a arca representava a glória de Deus em Israel, mas agora a arca está na terra dos filisteus. Ele começa a ministrar sobre essa nação, e Deus restaura o altar, e agora, tendo conduzido essa nação com braço de justiça, sendo sacerdote, juiz e profeta, acumulando ministérios que só ele pôde ter, ele chega a uma idade cuja Bíblia fala, ele está idoso. E nós paramos para pensar sobre o seu histórico. No capítulo 12, quando ele entrega o ministério, ou parte do ministério, ele diz à nação de Israel: tenho servido a Deus desde a minha juventude até o presente momento, e os meus filhos estão perante vós. Então você vê esse homem servindo a Deus e abençoando esse povo. E na altura daquela assembleia, que está no capítulo 12, faz a pergunta que nós tanto conhecemos: a quem defraudei? Prejudiquei a quem ao longo desses anos? E o povo solenemente diz: a ninguém. Que Deus seja testemunha então a respeito de minha vida perante vós. Um homem que atravessa todas essas situações, pressão, dificuldade, sequer recebe o cuidado que merecia, sequer lhe atribui o valor que lhe é devido. Nós pensamos que uma pessoa, quando chega no alto de sua idade, idoso como Samuel, deve ser tanto honrado como cuidado por aquilo que realizou. Mas o povo, nesse presente momento, na altura do capítulo 8, está lhe dizendo: nós não queremos mais a sua influência, não queremos mais o seu ministério.
olha, você ficou, Samuel, ultrapassado, e os seus filhos estão envolvidos com aquilo que não agrada a Deus. Portanto, é necessário mudança. Nós queremos um rei que governe sobre nós. Nós queremos agora não mais teocracia, governo de Deus. Nós queremos monarquia, governo dos homens. E esse povo fala, esse povo pede, de tal forma que o coração de Samuel fica dolorido, profundo desgosto se encontra o seu coração. Mas é interessante você perceber que em meio aos acontecimentos, Samuel não parte para o discurso ofensivo. Ele não acalenta no seu coração a amargura. O coração está doído, mas ele não diz a Deus: isso é o que foi reservado para a minha vida, para os últimos anos de meu ministério, ou para a última etapa de minha vida. Enquanto pensava em terminar com louvor e honra, eu estou sendo substituído. E o mais interessante, quando pensava em terminar aquilo que comecei quando menino, o Senhor pede para que eu comece uma nova etapa, ungindo um homem que sequer conheço, que irá me substituir em funções que até então estão sobre minha autoridade. Assim era o assunto. Samuel, em meio a todas essas questões, coração dolorido, mas o que é que ele faz? Versículo 6 do final, o que é que ele fez? Ele invocou o nome de Deus e orou ao Senhor. Deixa eu lhe dizer, querido e amado irmão, quando a vida lhe apertar, quando você não estiver concordando com o discurso, quando a vida se apresentar em dissabor à sua alma, quando você conviver com situações onde as pessoas estão ferindo seu coração e lhe dizendo que você precisa ser sucedido, não desenvolva amargura em sua alma. Você precisa tomar como premissa a atitude de Samuel. Ele buscou a presença de Deus. Então diga para quem está pertinho de você: não há razões para você não buscar a presença de Deus. Seja pelo aspecto que for, quem de nós pode afirmar numa noite como essa que a vida não vai se apresentar de quando em quando com alguns dissabores? Quem pode afirmar absolutamente que nós não vamos conviver com algumas situações onde as pessoas irão desejar nos substituir? Quem pode dizer que não vai haver uma discussão à volta de sua importância, se você é importante ou não, e até quem pode afirmar que não vão querer nos trocar por alguém que seja pior do que nós? Mas quando tudo isso começar a vir a reboque de sua alma, você precisa falar com Deus. Ele certamente tem uma resposta precisa a respeito daquilo que ele deseja. Ora, por que é que Samuel orou? Foi apenas para tratar do seu coração ferido? Samuel orou simplesmente por conta de uma terapia pessoal, onde a graça de Deus podia envolver a sua alma, trazendo satisfação e fazendo com que o seu coração pudesse ser socorrido? Ou Samuel estava à procura da plena vontade de Deus? O povo apresenta uma demanda. Eu penso que Samuel tinha uma resposta para isso. E a resposta de Samuel seria como a minha. Eu diria prontamente: vocês ficaram endoidecidos. Todo mundo pirou, ficou doido. Como é que pode deixar o governo de Deus para almejar o governo de homem? Como é que pode? Vocês não compreendem que eu estou servindo vocês desde a minha mocidade e que eu sou digno de terminar com louvor o meu ministério? Eu penso que Samuel disse: eu vou orar, eu vou invocar. Quase cede que Deus ia agarrar com Samuel: Samuel, estou contigo, não abro. Coração doído, vamos fazer o seguinte: vamos aqui tirar a cinta e bater nesse povo até que eles entendam o seu valor. Mas aí Samuel ouve, versículo 7. Então Deus respondeu. Você podia glorificar a Deus porque Ele responde? Deus responde, irmão. Deus responde qualquer assunto.
Ele fala sobre qualquer assunto, Ele responde qualquer situação. Se você clamar, se você orar, tenha certeza que do céu virá resposta para a sua vida e para a sua família. Deus falou, e Deus pode falar porque Ele está vivo. Deus pode falar porque Ele é um Deus extraordinariamente ativo. Deus pode falar porque tem interesse nos acontecimentos que envolvem a nossa vida. Deus falou no princípio e tudo se fez. Falou no ontem, Ele fala hoje, e Hebreus diz que nos últimos dias Ele tem falado por intermédio de seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Deus fala, e olha o que Deus fala: Samuel, eu já sei de tudo. Então, Samuel, atende o povo naquilo que pedem. Porque não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa. Porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Atende, Samuel. Atende o que esse povo pede. Olha, a questão não é pessoal, a questão é comigo mesmo. Atende o que estão pedindo. E me surpreende ver Samuel com o coração dolorido, falando com Deus, e Deus dizendo: olha, é isso mesmo, Samuel, você vai ser substituído, atende. Outro vai estar no seu lugar, atende. Faça conforme estão pedindo. E Samuel prontamente ouve a voz de Deus. Fala de quem Deus é, de sua perfeição. A partir do versículo 10 do capítulo 8 ele começa a falar. Repete. E ao final, responde, versículo 22. Olha o que diz ao povo ao final. E o Senhor determinou, satisfaz, portanto, o desejo deste povo, e constitui-lhe um rei. Então Samuel respondeu aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. O povo agora está convicto de que se havia uma queda de braço com Samuel, eles ganharam e Samuel perdeu. Se havia resistência por parte de Samuel, ela foi vencida por determinação divina. O rei, mais cedo ou mais tarde, seria enviado. Deus diz: faça, e agora, depois de falar com o povo, ele diz: Deus determinou que o vosso pedido seja atendido. E Samuel ordena e o povo volta para casa. Surpreendente. Você pode parar para perguntar: pastor, como é que pode? Pode por uma razão simples. Samuel não tinha um ministério, uma vida à procura da satisfação de seu próprio ideal, de sua própria vontade, do seu próprio desígnio. Não, Samuel tinha por objetivo em sua vida acolher, viver para a glória de Deus. Samuel tinha por propósito manifestar a vontade de Deus na terra. Não era a sua vontade, mas a vontade de Deus. E você podia glorificar ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, porque ainda existem pessoas cujo ideal na vida é a manifestação da vontade de Deus entre os homens. Para que isso aconteça, a renúncia, ela é muito importante. Para que isso aconteça, assumir a cruz é de extrema importância. Para que isso aconteça, deixar os prazeres pessoais em detrimento da vontade do Pai é de suma importância. Assim era a vida e o ministério de Samuel. E agora Deus está lhe dizendo: olha, amanhã eu vou lhe enviar o homem de quem eu lhe falei. Saul, até o presente momento, não sabia absolutamente de nada dos planos divinos.
sequer sabia que Deus tinha falado com Samuel, o homem escolhido para tal incumbência. Saul, ele é chamado por seu pai a fim de buscar as jumentas que haviam desaparecido de sua casa. E papai lhe diz: olha, você precisa procurar nossas jumentas. E Saul parte em direção a essa missão, em direção a esse chamado. E agora, junto com o servo, ele começa a buscar as jumentas de seu pai. E depois de passear e tatear pelos territórios afora, Saul começa a se cansar, porque não encontra sequer as jumentas de seu pai. Saul pensa em desistir. Ele diz ao jovem, ao moço: olha, vamos retornar para casa, porque meu pai deve estar preocupado conosco, e eu não consegui achar as jumentas de casa. Prejuízo estava sendo estabelecido na família de Quis, pai de Saul. Saul pensava em desistir, mas o servo que viajava com ele logo lhe deu um conselho sábio. Lhe disse: meu senhor, capítulo 9, versículo 6, olha, nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece com certeza. Vamos até lá. É bem possível que nos possa orientar quanto ao caminho que devemos seguir. Eu acho extraordinário o que esse moço está falando e dizendo: olha, meu senhor, eu sei que o senhor está desorientado, o senhor não consegue achar as jumentas de seu pai, está prestes a desistir, as perdas chegaram para a sua família, e vai ser de fato, provavelmente uma decepção, quando o senhor falar com o seu pai. O senhor não pode voltar para casa sem ter uma experiência diferente. O senhor não pode voltar para casa sem se encontrar com um homem de Deus. E esse homem, então, ele induz Saul a procurar um homem de Deus. Queria orientar sua vida com relação ao futuro. Parece que Saul está um tanto perdido em sua vida. Ele diz: eu não posso, porque para consultar um homem de Deus a respeito da vida, um profeta, é necessário ter oferta, ter dinheiro, e eu nem dinheiro tenho mais. O pão acabou, não há foge, não temos o que oferecer pelos préstimos deste homem de Deus. O que podemos fazer de Saul? Então aquele homem, versículo 8, pede a palavra e diz a Saul: ocorre que eu ainda tenho comigo ainda algumas gramas de prata, que darei com prazer ao homem de Deus, e ele nos ajudará em nossa jornada. Sendo assim, Saul concorda com ele, Saul concorda com aquele homem, e aquele homem é usado por Deus para levar Saul até a presença do homem que Deus havia designado como aquele que o ajudaria e o abençoaria. Saul chega aonde Samuel está. É interessante, Deus tinha avisado Samuel previamente a respeito de Saul. Você observa o versículo 17 e vê Samuel com os olhos fixos em Saul, e Deus lhe falando: é esse homem, é ele, olha, é esse aqui, é precisamente esse homem de quem eu falei, é ele quem vai governar meu povo. Saul se aproxima, vê Samuel à altura da soleira da porta, da entrada da cidade, e lhe pergunta: por favor, você pode me indicar onde fica a casa do profeta? Surpreendente a pergunta. Samuel não era um homem desconhecido. Samuel era sacerdote desde pequeno, servindo no santuário. Samuel era profeta, ele era juiz da nação. As pessoas conheciam Samuel, mas Saul não conhecia Samuel, nos dando uma indicação clara do quanto ele estava afastado da vida e da prática cristã ou religiosa de seus dias. Era um homem preocupado com as jumentas do pai, com o trabalho natural. Não era um homem espiritual, não era um homem que ia oferecer sacrifícios a Deus de quando em quando, como
Eli, como Ana, como Eucana, que de quando em quando subia para oferecer sacrifícios a Deus, como era de ordenança divina do próprio Deus, com relação à prática religiosa do judeu. Saul não se preocupava com isso. Saul não faz uma oração, não tem intimidade com a vida da liderança espiritual da nação, está preocupado com a sua própria história e vida. Mas quando ele fala com Samuel, Samuel lhe responde, versículo 19: sou eu quem você procura. Sou eu, Saul sou eu. Eu sou o homem a quem você procura. Samuel não fica surpreso com a pergunta, não fica indignado. Como é que pode um filho de Israel, da tribo de Benjamim, não saber quem eu sou? Ele não olha para Deus e diz: Senhor, não é possível que o Senhor vai me mandar ungir um homem que sequer sabe quem eu seja. Longe da graça. Mas Samuel olha e diz: sou eu. E logo Samuel chama Saul para adoração. Sobe adiante de mim ao lugar alto onde está o altar, pois hoje comereis comigo. Amanhã, ao raiar do dia, eu te esclarecerei tudo quanto hoje preocupa o teu coração. Quantas jumentas de seu pai que extraviaram de tuas mãos já há 3 dias, não fique mais preocupado por elas, porque elas já foram encontradas. E olha, Saul, e a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a ti e a toda a família de teu pai? Saul fica abismado com o que o profeta está lhe falando, surpreso ao chamá-lo para comunhão no altar, surpreso ao ser tratado em sua necessidade, em suas preocupações, surpreendido porque o profeta está lhe dizendo: eu vou lhe revelar a mensagem, o que Deus tem para a sua vida. Fique despreocupado. Olha, e a quem pertencerá tudo que é precioso na terra prometida, senão a você e a sua família? Samuel ainda tenta se esquivar, mas olha, eu sou simples, minha família é simples, a menor das tribos. Não era um discurso de autopiedade ou de alguém que não tem, porque a família de Quis, ela possuía certa posse. Talvez fosse um discurso dissimulado de alguém surpreendido por aquilo que começava a experimentar e que nunca tinha experimentado até então. A mão de Deus começava a ser colocada sobre a sua vida, a graça de Deus começava a ser despejada sobre Saul. Deus estava começando a movimentar o seu coração, Deus estava começando a mudar a sua história de vida, a partir do encontro com o homem de Deus. Não era por mérito pessoal, era por conta da graça, favor de Deus, escolha divina. Saul é levado à mesa, ele se assenta com Samuel e ele come com fartura. Agora, ao raiar do dia, Samuel diz ao servo: você pode ir à frente, porque eu tenho uma palavra rema para dizer ao coração desse homem. Versículo 27 do capítulo 9. E Samuel ouve a mensagem de Deus. Nunca tinha ouvido a mensagem de Deus, nunca tinha se assentado à mesa e comido com fartura, nunca tinha sido chamado à comunhão, à adoração. E agora ele vê, inacreditavelmente vê, sente e é alvo da unção de Deus sobre sua cabeça.
capítulo 10, versículo 1. Samuel pega o óleo fresco, o beija e derrama óleo sobre a sua cabeça. Ele volta para casa, a unção cai sobre ele. No entanto, o coração de Samuel ou de Saul podia questionar. Ele nunca tinha tido experiências como essa até então. Mas Samuel não deixa que nenhuma situação, nenhuma seta, nenhuma preocupação invadisse o coração de Saul, a ponto de desacreditar naquilo que Deus havia lhe prometido. Então Samuel traz 3 sinais para Saul, como comprovação daquilo que Deus iria realizar. Se você atentar, o tempo não permite nós ficarmos muito aqui, mas a partir do versículo 2, você vai descobrir, olha, quando você me deixar, você vai encontrar homens próximos ao túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim. Esses homens lhe dirão, eis que já foram encontradas as jumentas que saíste a procurar. Teu pai esqueceu do caso das jumentas, está agora aflito por tua causa, indaga a todo momento que terá acontecido ao meu filho. Era um sinal, era uma palavra a respeito daquilo que Deus iria fazer. O Isbe, quando fala a respeito desses sinais, ele diz assim, que em primeiro lugar, Deus estava dizendo a Saul, Deus vai cuidar daquilo que te preocupa, Saul. O segundo sinal tinha essa característica, Deus vai suprir suas necessidades. Versículo 3 e 4, olha, você vai encontrar homens que vão cultuar a Deus em Betel, eles vão levar cabritos, pães, vasilha cheia de vinho, vão te saudar e te oferecer pão e você vai aceitar. O terceiro sinal que Samuel diz a Saul, diz respeito, olha, Deus vai te capacitar, Deus vai mudar a sua vida, Saul, e isso acontecerá, versículos 5 e 6, você vai chegar a Gibeá de Deus, a um posto militar dos filisteus, e acontecerá que entrando na cidade, te defrontarás com uma confraria de profetas, que vem descendo do alto lugar, tocando liras, tamborins, flautas, harpas, eles estão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Assim que esses sinais acontecerem, versículo 7, age, pois de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Versículo 9, assim que voltou as costas para deixar Samuel e partir para casa, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Saul ficou cheio do Espírito, como se Deus lhe dissesse, olha, eu velo pela minha palavra para a cumprir, Saul. Eu velo, você vai ver, Saul, o que eu vou fazer em sua vida. Eu vou lhe transformar por completo. Você será outro homem. O poder de Deus vai te invadir. O céu vai se apoderar de sua vida. Você será outra pessoa. Eu vou capacitá-lo e vou levá-lo a uma posição incrível. Saul então tem o seu interior mudado, ele profetiza, ele é apresentado à nação de Israel, ele tenta fugir, se esconder entre as bagagens, mas Deus diz, olha, ele está lá escondido entre as bagagens, capítulo 10, versículo 22, Deus é quem fala, escute, Saul está escondido, parece que Saul está com medo de dar testemunho do que eu estou fazendo, parece que Saul está preocupado de dizer, olha,
o que Deus fez na minha vida. Olha, Deus me arrancou de uma situação terrível, de perda, de vida que não dá certo, de não achar jumentas, e fez de mim algo especial. Saul está escondido, mas Deus está lhe dizendo: sai de trás da bagagem, sai de trás do esconderijo e venha para o meio da honra, Saul. Saul é apresentado ao povo. Olhem, esse homem agora se tornou rei. E como se não bastasse, eu gosto de ler o versículo 26 e 27. Deus opera, Deus se manifesta, e Saul retorna à sua casa em Gibeá, acompanhado por quem, gente? Por quem? Guerreiros, cujo coração Deus havia tocado. Será que não é isso que nós queremos? Gente que nos acompanhe, gente que nos siga, gente que nos apoie. Deus ainda diz: olha, Saul, eu ainda vou fazer com que um bocado de gente acompanhe o seu ministério. Eu vou mover o coração das pessoas. Deus deixa ali uns murmuradores e arruaceiros para perturbar um pouquinho. Isso é sinal de que, embora Deus esteja usando a sua vida, abençoando você, a graça caindo, sempre vai ter gente que vai se levantar para confrontar o que Deus faz em sua vida. Sempre vai ter murmurador, arruaceiro, para duvidar e desacreditar teu ministério, desacreditar a unção de Deus na sua vida, para confrontar a graça do Pai que cai sobre o seu coração. Então está lá Saul. Então Saul, ele se torna rei. Nos é surpreendente observar o que estava acontecendo. Tudo o que estava acontecendo era por conta da ação divina. O protagonista principal do enredo dessa história se chama Deus. Ele é o agente principal, cujo domínio e controle alcança a história de Saul e tem por objetivo abençoar a nação de Israel, abençoar seu povo. Tem por caminho o homem de Deus chamado Samuel. Ele é o protagonista principal. Não permitiu que Saul achasse jumentas, porque tinha um propósito maior com a sua vida: fazer com que ele se tornasse rei, capacitando o seu interior para tal. Você podia glorificar o Senhor pelas perdas do ontem que te conduziram à presença de Deus? Você pode dizer aleluia, porque ontem eu perdi, mas eu perdi para achar a graça, eu perdi para achar Deus, eu perdi para me encontrar com um homem forte, eu perdi para que Deus me conduzisse à sua presença, eu chorei para que eu pudesse me alegrar, eu perdi para que eu fosse transformado, eu colecionei uma situação e não sabia me orientar, mas alguém me conduziu à presença do profeta, alguém me conduziu à presença daquele que é maior do que Samuel, a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. E quando ele me encontrou, quando ele me achou, a minha vida foi transformada. Você podia dizer aleluia hoje à noite, você podia dizer, levantar uma das suas mãos e dar um brado de glória hoje à noite, dizer glória a Jesus hoje à noite. Você podia ter a visão que Deus colocou sobre o nosso coração. Saul não merecia, Saul era desacreditado, Saul não podia ser rei, Saul não fez uma oração, Saul não conhecia o homem de Deus, mas Deus amou Saul e preparou algo especial para a sua vida. Assim aconteceu com a minha história, assim aconteceu com você. Nós não tínhamos orado, nós não sabíamos quem Deus era, não sabíamos como era o caminho, mas Ele nos amou profundamente e nos levou pela sua mão de providência graciosa até nos encontrarmos com o homem forte, o homem que esteve por essa terra a fim de fazer a vontade do Pai, não a sua. Por isso disse:
glorifiquei-te na terra, cumprindo aquilo que determinaste. Glorifica a minha vida também, Pai. Um homem que dizia: é necessário fazer a vontade do Pai, é necessário cumprir com a determinação divina. E você se encontrou com o meigo Salvador, e a sua vida foi absurdamente transformada. Ora, quando você considera a palavra do apóstolo Paulo, vamos dar uma observada, relato de Romanos 8:28, eu vou apenas lhe citar e você observa, porque tem alguns textos para a gente poder caminhar. Paulo disse assim aos Romanos 8:28, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas. Você podia dizer aleluia por isso, querido? Com o fim de beneficiar aqueles que o amam. Tem gente que ama a Deus aqui nesse santuário hoje à noite. Tem gente que ama o Pai, a fim de beneficiar aqueles que amam, dos que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. O sujeito da ação é Deus quem põe ordem no caos. É Deus que se mobiliza, é Deus que traz os céus à terra, é Deus que organiza a vida de Saul, é Deus que chama Saul para um propósito, é Deus quem dá direção a Saul, é Deus quem dá oportunidade a Saul, é Deus quem traz significado à história de Saul, é Deus quem não rejeita aquele que por si só e pela sua vida não merecia. Então aqui está mais do que claro, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus amou Saul. Deus amou sua vida. Você podia me dizer: pastor, eu queria ser alvo dessa graça que Saul foi, ser escolhido para ser rei. Não se engane. Não se engane. Não perca de vista aquilo que Deus fez a seu respeito, a meu respeito, a nosso respeito. Quando João, ele tem a visão dos últimos dias da ilha de Pátimos, e por conta disso o Apocalipse é escrito, lá você vê o que Deus tensionava fazer em nossa vida. Se não, observe capítulo 1 de Apocalipse, versículo 6. E é claro que antes de nós lermos o versículo 6, a introdução ao versículo é maravilhoso, porque João está atribuindo louvor à pessoa de Jesus, lhe dizendo: olha, graça e paz a vós outros, versículo 4, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele voltará. Versículo 5, Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama. Eu podia ouvir um amém por isso? Ele que nos ama, e mediante seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados. Oh, glória a Jesus. E fez o que por nós? O que Ele fez por você? Nos constituiu o quê? Reino e sacerdotes para servir a Deus seu Pai. A Ele, portanto, sejam a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Capítulo 5, versículo 9. João insiste no assunto e ele diz que o povo cantava e adorava, e nesse cântico novo atribuíam louvor a Deus, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e tu os constituíste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra.
Quando Pedro fala desse assunto em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9 e 10, ele diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estava nas trevas, eu estava perdido, eu não encontrava o caminho, mas um dia alguém me levou até a presença do homem de Deus, aquele que se encarnou, aquele que se fez o verbo vivo entre nós, aquele cuja palavra é de esperança e de salvação, aquele que quando fala, brota cura, aquele que nos alimenta, aquele que sacia a nossa sede, aquele que nos tem pão para dessedentar a fome, aquele que nos cura, aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, bandeira nossa, esperança dos homens, alegria entre todos, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas o dia que eu me encontrei com Ele, como o Senhor se encontrou com Ele, então você saiu das trevas e foi para a sua maravilhosa luz. Eu não sei qual foi a circunstância, mas cada um de nós tem o seu testemunho. O do meu pai foi lá em Santos. Papai estava perdido, era jovem, cerca de 17 anos, não tinha ajuda de ninguém, nem do seu pai, de sua mãe. Em sua história, um casamento falido do meu avô, porque o meu avô estava em seu segundo casamento, perdeu o primeiro, não conhecia Jesus, mas tendo conhecido o Senhor Jesus, restaura a sua vida e se casa. Papai é fruto da primeira união com a minha avó Helena. Ele vê o seu pai casar agora com a avó Ana. Casado. Mas agora perambulando pela vida, sai do exército, não conhecia Jesus, tinha ouvido falar que Jesus tinha importância na vida das pessoas. Um dia com fome, faz uma oração, dizendo: se o Senhor existe, se o Senhor é real, o Senhor vai cuidar de mim. A chuva começa a cair em São Paulo, e quando papai olha, tem uma cédula, um dinheiro que vem pela enxurrada. Contos de réis, não sei se 10 ou se 100, não me lembro mais, mas com aquele dinheiro, papai pega e vai para Santos, come e vai para a casa de um tio. O tio era espírita e desafiava papai: você tem uma luz, você precisa ser um espírita, porque você vai ser uma pessoa iluminada. E papai começa a ouvir que ele tinha uma luz, e agora? E quem está com a verdade, quem não está? E durante um dia papai sai pelas ruas de Santos, e lá nas ruas de Santos, ele vê uma folha tremulando pelo vento repousar perante os seus pés. E ele corre e pega aquela folha, e ele lê, era João capítulo 10. E papai começa a ler João capítulo 10, e lá no capítulo 10 ele lê: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. E meu pai ouve aquele impacto da sua vida. Ele olha pela sua frente, tem uma presbiteriana e uma Assembleia de Deus. Ele vê essa mais quieta e aquela mais barulhenta. As duas são de Deus, mas papai cai dentro da mais barulhenta. E ele chega no culto, e naquele culto ele levanta as suas mãos e ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí o maestro da banda olha para ele e diz: você aceitou Jesus? Hoje mesmo. Então o maestro da banda pega um trombone e diz: a partir de hoje você é músico de Jesus. Eu nunca vi meu pai tocar. Na verdade eu ouvi ele tocar algumas vezes. Não gostei do estilo. Papai tocava trombone de canto, de boca assim, ó. Pai, mas por que de canto? É de frente que toca. É meu estilo, é meu jeito. Papai, tá duro demais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Nos convocou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinham recebido misericórdia, contudo agora recebestes. Não há ninguém aqui que possa afirmar que não tenha sido enriquecido na pessoa de Jesus. Paulo, quando falou à igreja aos Coríntios, disse: fostes enriquecidos em tudo nele. E tudo isso aconteceu por intermédio de quem? Saul foi conduzido por alguém à presença de Jesus, ou à presença de Samuel. E nós podemos fazer uma analogia do que Deus fez conosco. Um dia, a pessoa gloriosa do Espírito Santo nos levou até a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Sem merecermos, lá estávamos nós. Então Paulo, ele fala a respeito disso aos Efésios, aos Romanos capítulo 5, versículo 17. Se não observe, vamos observar Romanos. Nós vamos caminhando ao final para orarmos e agradecermos ao Senhor pela sua graça. Veja só, Romanos capítulo 5, que texto extraordinário, que fala a respeito daquilo que Deus proporcionou à nossa vida. Enquanto isso, você podia glorificar o Senhor por aquilo que Ele está falando à sua alma hoje à noite. Versículo 17, olha só, Paulo diz à igreja, aos romanos: pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça. Ai, irmã, eu gosto disso. Muito mais os que recebem da provisão transbordante da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Tem alguém vivo aqui hoje à noite? Tem alguém vivo aqui hoje à noite? Como é que você diz que, olha, Deus é seletivo, fez com Saul e não fez comigo? Meu irmão, nós já estamos reinando em vida por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Deus já lhe transformou, já lhe deu autoridade. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. E agora nós estamos no reino do amado, reinando juntamente com Ele. Na visão de Paulo, quando disse aos Efésios, na posição que nos é devida, assentado nas regiões celestiais, onde Deus governa acima de todo medo, acima de todo mal, acima de toda potestade, acima de toda crise, acima de toda tribulação, de sorte que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Estamos guardados no amor do amado e já reinamos em vida com Cristo. É o que Paulo está dizendo. É o que ele está falando. E que coisa gloriosa. Paulo fala, olha o que ele fez por nós. Talvez você pergunte, mas pastor, Saul deixou de perseverar naquilo que Deus havia feito por ele. De tal modo que mais tarde Deus chamou Samuel, capítulo 15 de 1 Samuel, e lhe disse: me arrependo de ter abençoado Saul, me arrependo de ter colocado ele nesse lugar, porque ele deixou de me seguir e não tem prazer mais em minha presença. Quando Paulo fala a seu filho na fé, Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12, Paulo disse a Timóteo: se perseverar, Timóteo, com ele você vai reinar. Se perseverar, você podia dar uma empurradinha quem está perto de você. Você o recebeu ontem, agora você precisa perseverar. Você recebeu ontem, agora você precisa perseverar. Você foi abençoado, agora preserve a sua coroa. Foi por isso que Jesus, orientado por João, disse: olha, eis que cedo venho, eu venho cedo e venho sem demora. Guarda a coroa, guarda a nobreza, guarda o sacerdócio, guarda em vida, guarda aquilo que realizei por ti, guarde até o fim. Guarde.
tarde. Reinamos, o Senhor operou, Deus fez, e agora me encanta ver que o reino do nosso Senhor não é como o reino desse mundo. A primeira mensagem de Jesus, logo após o deserto, diz respeito ao reino. A sua primeira mensagem foi essa: o reino dos céus é chegado. Os céus se manifestam sobre a terra. É tempo de salvação, é tempo de graça, é tempo de misericórdia, é tempo de cura, é tempo de homens e mulheres se encontrarem com o Senhor do reino. E esse reino jamais acabará. Apocalipse, vamos ler para a gente finalizando, 11. Versículo 15. Aqui está declarado praticamente o fim de todas as coisas. Então o anjo bradou, os céus proclamaram, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará. E ele reinará. E ele reinará. Reinará para todos sempre. O seu reino jamais acabará. O seu reino jamais terminará. O seu reino será pelos séculos dos séculos. E pela sua imensa graça, pelo seu imenso favor, ele olhou para mim, ele me achou perdido, ele me achou desorientado, ele me achou como ovelha sem pastor, ele me amou, ele me capacitou, ele me ungiu, ele me chamou para a sua comunhão, ele me levou ao altar, me pôs sobre a mesa, me alimentou, me chamou de filho e me chamou para reinar com ele. Quem é que não pode glorificar a Deus e dizer o que Ele fez por mim, o que Ele fez por mim, o que Ele fez por mim? Eu sou grato, 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 eu sou grato. Só tem gratidão, só tem louvor, só tem adoração, só tem expressão de louvor, só tem, eu não merecia, mas o seu amor foi maior do que a minha vida. Eu não merecia, estava no pecado perdido, mas Ele me achou em meio ao pecado. Eu estava nas trevas, mas a luz raiou em minhas trevas, e Ele me tirou das mãos do aguilhão do pecado, me fez nova criatura e me transformou, e hoje eu posso viver dizendo: eu sou príncipe, eu sou nobre, eu sou rei, eu sou sacerdote de Deus, eu estou a pleno exercício da manifestação do céu na terra. Será que eu podia ouvir um aleluia hoje à noite? Será que eu podia ouvir um glória a Jesus hoje à noite? Será que eu podia ouvir aleluia? Eu era Saul, mas Ele me achou. Ele não fez caso de minha ignorância, Ele não fez caso de minha sujeira, Ele não fez caso do meu pecado, Ele não olhou para a minha vida com um olhar desprezível, Ele me olhou com um profundo olhar de amor, e Ele me levou à sua mão de providência. O Deus poderoso me encaminhou até o homem forte, aquele que é maior do que Samuel, e Ele me amou. Você podia dizer aleluia, sempre dizer glória a Jesus. Agora veja, querido, vamos ficar de pé, ler o capítulo 19 de Apocalipse. Não feche a sua Bíblia. Aleluia. Saul nos surpreende a vida de Saul, porque uma vez tendo experimentado a adoração, uma vez tendo provado o toque de Deus, uma vez tendo provado a graça que cai sobre a vida, uma vez sendo provado,
e tendo o coração mudado, como é que pode dar as costas à graça? Como é que pode se voltar contra o próprio Deus? Como é que pode não querer mais o caminho que Deus apresenta? Como é que pode perder a comunhão com aquele que fez tudo por nós? Como é que pode não almejar querer estar aos seus altares, quando Ele nos trouxe para o seu altar, quando nós merecíamos? Foi assim que Saul fez, e assim Saul perdeu a coroa e perdeu o reino, perdeu sua condição extraordinária de executar aquilo que o próprio Deus sonhava que ele fizesse. Por isso que João nos alerta: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Capítulo 19, João dá essa descrição tão extraordinária. Eu quero que você leia com essa perspectiva: eu estarei lá. Eu estarei lá, porque eu faço parte do reino. Eu faço parte da família. Eu faço parte pela misericórdia, pela graça, pelo amor. Eu faço. Diz a palavra: havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão reunida exclamou: aleluia! A fumaça que dela parte sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está assentado no trono, e exclamavam: amém, aleluia. E do trono partiu uma voz que conclamava: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Então houve algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e poderosos trovões, que bradava: aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e sua noiva já está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E diz-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. Diante disso, lancei-me aos seus pés num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou: não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. O Senhor reina. Bem-aventurados, feliz aqueles que receberam o convite do Senhor e aceitaram de coração. Somente os convidados que confirmaram sua presença por meio de uma resposta íntima, positiva, sincera, a graça de Deus que foi oferecida, é que poderão participar das bodas do Cordeiro e reinar com Ele
para todo o sempre. Eu era Saul, você era Saul, mas Ele nos amou. Será que tem gratidão nesse santuário hoje à noite? Será que tem gratidão nesse santuário hoje à noite por aquilo que Ele fez? Será que tem gente agradecida nesse lugar? Tem gente que pode dizer: Ele me amou, Ele me achou, Ele me converteu, Ele me convenceu, Ele trabalhou em minha vida.